A gente vai ler um versículo agora. E ao longo da meditação nós vamos ler mais. Tá bom? Antes da leitura, vamos orar? Peça ao Senhor, Deus fala comigo. Fala comigo, que a gente possa receber a porção da palavra que Ele tem para nós nessa manhã. Deus, na Tua presença, Senhor, nós nos curvamos diante da Tua santidade e pedimos, fala conosco. É a Tua palavra, aqui é o Teu povo, educa a nossa escuta da Tua voz. O Senhor é o autor do texto, mas nós, leitores, precisamos ser habitados pelo Teu Espírito para entender. E somos casa do Espírito Santo. Então pedimos que Ele nos ilumine, que a palavra vá trazendo luz onde tem pecado, luz para as motivações, luz para o ataque das trevas, e a gente vá vendo as artimanhas do maligno, e a palavra vá, ó Deus, sendo, ó Deus, exercida em nós como uma espada, Senhor Deus, para que a gente possa, Senhor Deus, lutar com as armas espirituais, como diz a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 17 de Jeremias, versículo 14. Só o 14 agora. Elementos da sociedade, a corrupção, ou você vê injustiça talvez lá no trabalho, ou mesmo por conta das lutas e provas que Deus mandou na sua vida, e você diz, Deus, eu não consigo confiar mais. Não sei se você já teve essa experiência de sofrer e passar por provas e tribulações, diz, eu sei que Deus é Deus, mas eu não confio mais que Ele vai fazer alguma coisa. Eu não confio mais que Deus vai fazer uma intervenção, seja numa perspectiva macro, ou numa perspectiva particularizada da tua própria experiência. Nesta manhã, Deus trouxe você aqui, me trouxe aqui, para dizer que Ele quer renovar a nossa confiança nele. Se você verbaliza isso, ou se lá dentro você não fala, mas lá dentro você diz, eu não consigo confiar mais. Confiar que aquela pessoa vai se converter, confiar que a igreja vai se levantar neste mundo, confiar que essa prova na minha vida, na família, no ministério, no meu casamento, na educação dos meus filhos vai mudar. A Bíblia diz, eu sei que Deus existe, mas eu não consigo confiar mais nele. Eu não virei um ateu. Eu não estou descrente, mas eu não consigo avançar em termos de descanso devocional, de deleite, ainda que eu veja a luta, mas eu descanso nas promessas bíblicas, descanso no ser divino, e Ele é a fonte da minha paz. Se você está assim, eu quero te dizer que tem um homem na Bíblia que é o autor desse texto, que é Jeremias. Ele também estava numa situação, no contexto dele. Qual era o contexto dele? Ele está pregando, a gente sabe, foi levantado por Deus para pregar em tempos difíceis, tempos de desvio, e ele sabe, ele está inclusive esperando Deus fazer justiça, porque o povo dele estava desviado, e ele fala, Deus, o Senhor não faz nada. Muitos profetas, Abacuque abre o seu livro, dizendo, até quando o Senhor não vai fazer nada? Mal social, injustiça, o Senhor não faz nada. E na aliança, tem o povo desviado. Jeremias também está nessa mesma página. E ele está, inclusive, Deus mandando ele anunciar. Então, fala que o fim vai vir, a justiça vai ser feita, eu vou tratar pecado, vou exercer juízo. Então ele tem que falar, continuar pregando sobre isso. Mas a gente viu no nosso último sermão, no capítulo 12, 15 dias atrás, que ele chega diante de Deus e dá
dá um creque. E aí Deus fala, aí pensando que Deus fosse chancelar a lamúria dele, Deus fala, olha aqui, lembra daquele sermão? Se não lembra, vai ouvir. É o seguinte, se você não está aguentando andar com quem vai a pé, como é que você vai correr? Como o cavalo? Vai piorar. Só que eu vou estar com você. Lembra que eu até falei, tá bom? Serve Deus, eu vou estar com você e você vai e corra. E vai correr. E correu. E é o seguinte, eu vou resolver essa situação com compaixão e misericórdia. E vou trazer o povo para mim. E Deus fez isso. Mas aqui, de Jeremias andar para Jeremias correr com o cavalo, Deus vem a ele nesse momento, nesse texto, e ele chega diante de Deus e diz, Deus, cura e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo, porque o Senhor é o meu louvor. E se você está aqui hoje dizendo, Deus, eu quero correr como cavalo, não estou conseguindo nem andar mais, mas eu quero correr como os cavalos. Assim como Deus ouviu esse pedido de Jeremias, Deus me cura, eu quero voltar a crer, eu quero ter a minha confiança nas tuas coisas restauradas. Nesta manhã, essa oração é minha e sua. E que a gente chegue diante desse Deus que nos sara para Ele mesmo. E que a gente não tente restaurar a nossa fé por nossas próprias forças, mas no poder do Espírito, com um toque gracioso de Deus. E que a gente possa chegar diante dele e dizer, Deus me cura e eu serei curado, salva-me e eu serei salvo, tu és o meu louvor. O pecado, irmãos, ele colocou na gente um estado de desconfiança natural em relação ao nosso Criador. Mas uma vez que a gente foi alcançado pela salvação em Jesus, o Senhor restaura a nossa confiança nele e na sua palavra. Assim, então, Jeremias, ele é renovado por Deus, e ele responde positivamente a essa renovação. E ele respondendo positivamente nessa renovação, essa repreensão que Deus dá, ele se compromete com um novo ministério. Não é novo que Deus colocou ele em outro lugar, é o mesmo ministério, com as mesmas pessoas, mas ele estava renovado. O que Deus quer fazer com a gente hoje é renovar a nossa confiança nele, e uma vez renovados na nossa confiança, a gente continue onde ele nos plantou, mas de uma maneira nova. Que Deus nesta manhã nos devolva para a semana que se inicia hoje, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, para o ministério de Jesus na sua vida, mas como um novo ministério. Por quê? Porque o Senhor renovou a sua confiança nele. Que Deus faça isso em nós. Portanto, quero trazer poucas lições, o texto vai ser muito claro para a gente, mas antes eu quero que você guarde essa sentença do texto no seu coração. A renovação da confiança em Deus para aquele que aceita a necessidade da correção e o confronto do Senhor. Deus renova você. Deus renova a nossa vida. Deus renovou Jeremias. E ele correu com os cavalos. E um novo ministério no mesmo lugar. Só porque Deus o renovou. Portanto, há renovação da confiança em Deus para aquele que aceita o confronto, a correção e a necessidade de ajuste. Há um novo ministério no mesmo lugar. Há um novo ministério no mesmo casamento. Há um novo ministério com os mesmos filhos. Há um novo ministério no mesmo lugar. Porque Deus simplesmente, poderosamente, graciosamente nos renovou. Mas vamos ver como é a vida daquele que não confia no Senhor. O texto começa assim, capítulo 17, versículo 5 e o versículo 6. Está todo mundo ligado aqui, né?
Vença o seu sono aí, irmão. Vença a sua carne. Diz assim: maldito aquele, assim diz o Senhor, palavras dele, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O texto está cheio de diálogos da paisagem ali. Então, a primeira coisa que o texto vai mostrar é quem não confia no Senhor. Se não confia no Senhor, confia em outra coisa. Não é neutro, confia nos recursos humanos. É um homem que depende da força humana para o seu bem-estar. Isso é triste demais. O bem-estar dele está na força, nas coisas que o homem pode proporcionar. E aí, uma pessoa que tem bem-estar longe do Senhor, ele se afasta de Deus. E ele sempre vai procurar e depender da ajuda do ser humano. Eu não estou dizendo que Deus não use o ser humano para nos ajudar. Claro que sim. Mas a confiança nossa não está no ser humano, está no Senhor. Talvez nas versões mais antigas, talvez você tenha até memorizado esse texto, e aí virou uma época, 30 anos atrás, um jargão no meio dos crentes. Maldito o homem que confia no homem. Então às vezes você ia lá, confiava num crente, e ele pisava na bola com você. Está vendo? Maldito, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. A ideia do texto não é essa. A ideia do texto é, maldito o homem que espera alguma coisa divina, tem expectativas divinas para aquilo que para o ser humano, coisa que só o Senhor pode fazer. E é isso que Deus está trazendo luz aqui. Por que uma pessoa dessa, palavra é forte, é maldita? Porque quebrou a aliança. Deus entrou em aliança com o homem desde a criação e foi renovando essas alianças ao longo do Antigo Testamento, até que chega a nova aliança em Jesus, e é sempre um pacto da parte dele inquebrável, ainda que no nosso lado a gente fique infiel. E não é que Deus está castigando, ele está dizendo, o pacto tem acordos. E quando você foge das regras do pacto, você fica vulnerável e suscetível às maldições. E ele está dizendo, é triste ver essas maldições, a lista delas é grande. Depois, tarefa. Você vai ler Deuteronômio 28, do versículo 15 ao 68. E você vai ver que tristeza, não é Deus dizendo, vai ver agora. Não, é que tristeza a gente abandonar o pacto, a gente abandonar Deus, que entrou graciosamente em aliança conosco, e aí a gente vive vulnerável, suscetível aos males naturais, às coisas da vida, e aí porque a gente parou de observar a aliança. Deus, ele recompensa quem está em aliança com ele, e essa recompensa é o oposto da maldição, é bendito, bendito, que é o que ele vai falar já a partir do versículo 7, mas aqui, Deus está chamando a nossa atenção, chamando a atenção do povo, na boca do profeta, para dizer que ele é digno de confiança pela sua própria natureza, ele é Deus. Ele é Deus, olha os seus atributos, as suas perfeições no ser divino. Então, quando a gente, sabendo quem Deus é, com conhecimento dele na palavra, decide procurar segurança e bem-estar na força humana, a Bíblia chama isso de maldição. A gente fica sob maldição. É uma confiança egoísta nas habilidades humanas, e o destino disso, à luz de Deuteronômio 28, é ruína. Mas não só em Deuteronômio 28, o versículo 6 disse isso, ele escreveu, está escrito aqui para a gente. Ele vai ficar como? Ele vai ficar sozinho,
e sem recursos em tempo de crise. É essa a metáfora da árvore seca. Será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. No contexto da Palestina, naquela geografia, a água salgada e muito salgada torna a terra imprópria, e para uma terra seca, você estar numa terra seca e salgada é a ausência da vida. A aliança, irmãos, não pode ser egoísta. A aliança não pode ser: eu entro em aliança com você, mas não confio em você. Não tem como a gente dizer: eu tenho aliança com Deus e não confio nele. Não tem como a gente dizer: eu sou crente, leio a Bíblia, escuto sermão, leio Bíblia, cantei, dá-me de beber das tuas águas. Eu digo que esse Messias, Jesus Cristo, reina no meu coração, mas eu confio na força e nos recursos, e confio plenamente, em última instância, na força das habilidades humanas. A aliança não pode, isso não casa com a aliança. Mas eu acho que às vezes a gente pode ficar assim, sabendo de Deus, ouvir falar dele, ler sobre ele, e dizer, em última instância, lá dentro no meu coração, não brota confiança no Senhor. É esse o cenário daquele que não confia. Palavras da Bíblia: maldito. Mas a palavra também descreve aquele que confia. Versículo 7 e versículo 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que coisa maravilhosa. Se um é maldito e vai ficar seco e só, o outro é bendito, e ainda que venha o tempo de crise, ele vai florescer. Floresce na crise. Floresce quando não é tempo de flor. Bendito significa que é cheio, enriquecido com os benefícios da parte de Deus. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14. Bendito na terra, bendito no campo, bendito, bendito, bendito. Tem um louvor que virou hit, lembra? Bendito serei? Não? Só eu cantava. Vocês não cantavam, vocês não são a modinha evangélica. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor seu Deus. Todo mundo pode falar: cantei, ouviu no hit, foi hit no seu rádio, no meu também. Bendito serei, bendito serei, está cantando o texto, irmão, está cantando a palavra, é a palavra de Deus. Quem é o bendito à luz do texto? É aquele que está cheio dos benefícios divinos. É aquele que sabe quem Deus é e que está em aliança com Ele. Por isso, irmãos, a gente não pode esquecer de uma coisa. Como que a gente manifesta confiança em Deus? Confiança em Deus implica obediência. Guarda isso no teu coração. Confiança em Deus implica obediência. Obedecer como? Obedecer inclusive em tempos de crise. Portanto, se você diz assim: Deus, nesta manhã eu quero ter a minha confiança restaurada no Senhor. Eu quero ter a minha confiança no Senhor restaurada. Melhor essa construção. Eu quero ter, então Deus vai dizer: prepare-se para tempos de crise. Vai ser só isso? Não. A vida de Jeremias foi só isso? Não, foi grande parte. Mas não vai ser assim com a gente. Pode ser, Deus é livre para fazer o que Ele quiser.
Mas mesmo em meio a crises, em tempos de crise, a gente vai agir. E isso significa confiar, e confiança implica obediência. Eu vou agir contra os meus próprios interesses. Jesus Cristo disse, isso significa obedecer, irmãos, em tempos de crise. Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 39, quem acha a sua vida vai perder, mas quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Então, se confiança implica obediência, significa eu vou continuar semeando aqui. Por quê? Porque Deus mandou. E Ele fala, e eu vou agir aqui contra os meus próprios interesses. É fácil isso? Não. Mas obediência, irmãos, é sinal de confiança. Eu não tenho dito quase que mensalmente, semanalmente aqui, eu não tenho dito aos irmãos, olha, põe a palavra no coração, na mente do teu filho, põe versículo gravado na parede, traz para a escola dominical, lê a Bíblia em casa. Pastor, eu leio e nada acontece, parece que só piore. Obedeça e viva a palavra em tempos de crise. Confie no Senhor, do jeito dele, no tempo dele, Ele vai fazer o que Ele quiser. A palavra vai se cumprir. Obedecer em tempos de crise é um sinal de confiança. Dizer, Deus, eu fui ferido, mas a tua palavra diz que eu devo perdoar quem me feriu. Eu vou obedecer e deixar a palavra contra mim. Eu não quero salvar a minha vida, eu quero perder a minha vida para encontrar a tua. Por que é que eu vou perdoar quem me ofendeu? Por que é que eu vou orar por aquele que me persegue? Por que é que eu vou fazer um negócio lícito, honesto, e não vou me envolver em tramas, em coisas lá no trabalho, para tentar um resultado maior e mais rápido e pegar um atalho? Não, eu vou fazer a coisa certa, confiando que Deus faz parte desse processo. Mas se você fizer isso, você vai ficar para trás. É preferível perder por amor a Cristo, do que ganhar e Ele dizer, eu não participei disso. Não é vitória que veio da mão dele. Confiança, irmãos, pressupõe obediência. E obediência significa lidar com adversidades. Deus testa a gente. Deus testa as nossas confianças. Tem um professor, eu já disse isso aqui, que é meu amigo, e ele dizia, todo mundo gosta daquele livro, daquela frase do C.S. Lewis. O sofrimento é o megafone de Deus para chamar um povo, um mundo que se encontra surdo. E ele fala, Cris, você já imaginou você sofrer e Deus testar suas convicções? Eu lembro disso. Uma vez eu cantando, nosso Deus é soberano. Eu gosto demais dessa música. Mas irmãos, você está ali sem resposta, sem saber do amanhã, com notícias ruins pipocando e projeções ruins, seja em todas as áreas, e aí você vai dizer, Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Você está no velório, sepultando alguém que você ama e diz, Deus dá e Deus tira a vida. Você perde alguma coisa, sabe que Deus mandou você perder, e você diz como Jó, Deus deu, Deus tirou, bendibrei o nome do Senhor. Deus testa as nossas convicções, não para perdermos, mas para que elas se fortaleçam nele. E isso significa que a gente tem que olhar as provas que você está passando hoje, e que você passou, e as dores e feridas que você fizeram em você, e dizer, então eu vou me agarrar a isso? Não, eu vou continuar confiando no Senhor, porque Ele está solidificando as minhas convicções nele.
Mas os homens erraram. É verdade. Jeremias está aqui dizendo: o povo está idolatrando, abandonando o Senhor, a fonte de água viva. O povo está servindo a Baal. Jeremias, eu sei, eu vou fazer justiça. Mas você vai continuar andando em avivamento. Mas você vai continuar andando em fervor espiritual. Você vai ter tanta força no Senhor que você vai correr como os cavalos. Você vai correr com os cavalos. É isso que Deus quer fazer. Mas para isso a gente precisa chegar diante dele e dizer: Deus, vem me curar. Vem me curar. Porque eu não consigo mais confiar. O estrago é tão grande no problema. Ele me derrubou tanto, me feriu tanto, que eu me apeguei a ele e eu não quero voltar a confiar. Jeremias se humilhou e disse: Senhor, me cura. E é isso que Deus quer com a gente hoje. Senhor, me cura. É o Senhor que vai curar. E eu quero voltar a andar. Quem confia e é curado, se deixa ser. Por isso que eu disse que, presta atenção. Tem renovação da confiança em Deus para aquele que aceitou o confronto. Mas Deus tem que confrontar quem está errado, a injustiça, governante. Confrontar meus inimigos, os corruptos lá na empresa, arrumar meu filho, meu marido, minha mulher, meu pai, meu vizinho, síndico. Não, o confronto é para você, o confronto é para mim, que de tanto a gente ficar na máscara da dor, ela se apegou à nossa cara, na linguagem do poeta, e Deus está dizendo: eu quero remover isso. E aí vai ter o quê? Quem confia no Senhor e é curado por Ele. Versículo 8, a gente já leu. Vai ter os recursos. Vai ter os recursos. Não importa o que vier. Naquele país seco, na região da Palestina, a verdadeira fertilidade, ele está dizendo: sou eu, e não os deuses cananitas. Mas antes de Deus fechar, Deus fala: Jeremias, agora vem aqui. Olha o versículo 9 em diante. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Antes de Deus fechar a mensagem, Deus fala: Jeremias, eu conheço os corações, o seu inclusive. E ele traz um contraste. O que é coração no Antigo Testamento? Coração não é sede de emoção, é mente, vontade, emoção, é a base do caráter. E Deus está dizendo: Jeremias, eu conheço a vida, mais do que vocês. E eu sei que o coração nosso, no pecado, ele é torto, enganoso. O que significa enganoso? É diagnóstico do céu, é enganoso, ele é tortuoso, é como uma estrada mal projetada, não sei se é mal projetada, mas que não vai, ela é toda desigual, e é muito ruim você andar por ela. Ele é corrupto, longe da nova aliança, é que é incurável. Longe de Jesus, um coração corrupto, ele é incurável, é ferida que jorra o tempo todo. E coração que jorra ferida o tempo todo, não confia em Deus. E quem não confia no Senhor, fica árvore seca no deserto. Deus conhece o caráter das pessoas.
Ele vê o auto-engano. Ele vê o coração que está ali, ferido e que não quer ser curado por ele. Essa insensatez. E ele pesa cada intenção, ele entende os motivos. Por isso, irmãos, o que Jeremias fala à luz dessa palavra? Um trono de glória está enaltecido. Só não desenvolver a metáfora da perdiz. A perdiz, nesse contexto, é aquela que ela pega os ovos de que ela não chocou. Olha que safadinha. E aí, só que quando nascem os filhotinhos, sabe o que eles fazem? Procura a mãe biológica. A natureza vai no seu próprio instinto. E aí revela a corrupção da perdiz. Deus está dizendo, não tem como fazer as coisas. Eu sei o que está no seu coração. Eu sei o que está aí dentro. Deus está dizendo, fonte de Sicá, eu sei o que está aí dentro. Pessoal que está no dia 13 de abril hoje, né? 13 de abril de 25, eu sei o que está aí dentro. Mas não para dizer, vem aqui, para dizer, eu sei, eu estou confrontando. Vamos parar com isso? Eu vou resolver. Mas vocês precisam rasgar esse coração aí e pedir como Jeremias, cura-me, Senhor. Ele sonda, conhece o nosso coração. Deus vê tudo que está aqui dentro. E aí Jeremias, sabendo disso, fala assim, então o que eu vou fazer? Igual a Adão e fugir dele? Não. Um trono de glória enaltecido é o nosso santuário. Eu não quero trocar esse bem-estar da presença dele. Ele é a fonte do meu bem-estar. Não quero trocar isso por nenhuma ajuda humana. E aí ele, portanto, não o abandone. Irmãos, dinheiro, riqueza, ajuda dos homens, jeitinho, os outros facilitarem alguma coisa para mim, para você, em casa, no trabalho, nada se compara ao trono da glória de Deus. Portanto, a gente vê Deus renovar a confiança do profeta. A gente vê Deus renovar a confiança dele, ele chega e diz, eu não tenho como esconder meu coração machucado diante do Senhor. E aí ele chega honestamente e diz, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Que não sejas para mim motivo de terror, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. No meio da dificuldade, e no meio das provações, Deus traz cura. Para uma fé cansada, que precisa ser renovada. E uma vez renovado na confiança em Deus, o que ele faz? Ele se mantém fiel ao chamado, apesar do escárnio. Gente, escárnio é difícil. Escárnio sem santidade de Deus e no poder do Espírito você não aguenta não. Eu não aguento. Minha carne não aguenta escárnio não. Mas, renovado por Deus, a gente se mantém fiel. Ele sabe, renovado por Deus, ele sabe que seus inimigos estão sob maldição. Isso que a gente viu aqui no final, Deus, eles vão ser envergonhados, não eu. Eles é que vão se assombrar, não eu. Traz para eles a calamidade. Destrói com dobrada a destruição. Eles vão passar por isso. Eu não vou executar nada disso. O Senhor vai fazer essas coisas com santidade e para a tua glória. Eu vou continuar confiando, porque o Senhor me renovou. O que a gente vai fazer com esse sermão hoje, irmãos? O que a gente vai fazer com essa palavra hoje? Onde que eu vou colocar essa palavra na minha vida? E onde você vai pôr essa palavra na sua vida? Tenho certeza que eu vou ser muito vulnerável aqui, porque eu estou em casa. Desculpa quem está assistindo.
Mas nesta semana, eu abri o WhatsApp, peguei fotos de pessoas que eu tenho em outros círculos e comecei, Senhor, eu quero orar por ele. Ele me feriu. E eu quero aprender a amá-lo e perdoá-lo. E eu quero continuar. Quero orar por fulano. Não sei nem onde ele está. Quero orar por aquela pessoa. E eu quero orar por essa pessoa. E quero orar por essa pessoa com teu amor. Irmãos, diante de Deus, eu tremia em alguns momentos. Mas Mateus 5,45 venceu. Ore por aquele que te persegue. E a confiança em Deus, de que é possível ser restaurado na confiança nele, apesar dos erros dos homens, conquistou meu coração. Estou compartilhando esse testemunho para a glória de Deus, porque o sermão bate no pastor, a gente apanha na semana já. Então hoje eu já estou esfolado, agora sofra também. Pega o WhatsApp aí, pega a foto, brincadeira. Pode orar um por um. Quem que te trouxe irritação essa semana, causou choro no teu coração? Onde é que você vai pôr a palavra? Jeremias estava ferido pelo pecado do povo. Ele não errou. Ele não errou. Mas o erro dos outros, ele disse, eu não estou conseguindo confiar que Deus vai fazer justiça a mais. E Deus falou, vou te dar um novo ministério. Como? Outro povo? Povo crente? Não. Vai piorar. Mas eu vou te renovar. O Espírito de Deus está aqui para fazer isso com você. Se a gente sair daqui hoje dizendo, Deus, eu não quero mais voltar com o coração ferido para uma coisa que é tua. Não volta para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu trabalho, para o ministério, para a vida cristã, para os relacionamentos. Deixa Deus curar. Vamos orar? Senhor, a nossa oração é como do teu servo. Cura-me, Senhor, e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o nosso louvor. O Senhor conhece as feridas do nosso coração, Senhor. E o Senhor sabe como elas nos paralisam na confiança. O Senhor sabe, Senhor Deus, como as experiências que o Senhor nos permitiu de teste das nossas convicções. Ó Deus, muitas vezes nós sucumbimos ao calor da provação e perdemos confiança, Senhor. Não queremos a maldição, Senhor. Não queremos ficar secos. Nós queremos, Senhor Deus, manter o vigor apesar das crises. Manifestar flor quando não é tempo de flor. Porque o Senhor é que nos faz férteis. O Senhor é a nossa vitalidade. E é dessa renovação, sobre esta renovação que estamos orando. É desta renovação que precisamos. O Senhor é o nosso bem-estar e não a força humana. É no teu templo, na tua presença, Senhor. É no teu altar, é cheios de ti. É no vigor do Espírito, Senhor. É no fervor com a palavra, Senhor. É no fervor da adoração que nós encontramos força para viver. Deus, hoje é o primeiro dia da semana e nós estamos aqui pedindo ao Senhor. Vontade da nossa carne eram outros ambientes, outras coisas, coisas novas. E o Senhor pode fazer isso. Mas Deus, hoje nós pedimos a renovação no nosso coração, Senhor. Restaura a nossa confiança em Ti. O Senhor tem as chaves do nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como ele é tortuoso, ele é enganoso, ele é corrupto. Ó Deus, mas a gente não quer esconder o nosso coração diante do Senhor. A gente quer rasgar o nosso coração na Tua presença. A gente quer, Senhor Deus, chorar as nossas misérias diante do Senhor e pedir, cura-nos, Deus. Salva-nos, Senhor. O Senhor é o Deus que nos sara. Ó Deus, que a gente
possa sair daqui, provar, Senhor Deus, um renovo do Teu Espírito. E que a gente possa, em fervor, ter um novo ministério nas mesmas coisas. O Senhor faz novas todas as coisas. Devolve-nos para as nossas vidas renovados, avivados, com uma fé madura, fortalecida. Ó Deus, que essas experiências de dores não nos tornem, Senhor Deus, descrentes, mas nos fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Ó Deus, que tudo isso sirva, Senhor, para que as nossas convicções no Evangelho permaneçam avivadas. E a gente possa anunciar esta mensagem do Evangelho neste mundo tão perdido e injusto. Ó Deus, com avivamento. Sabendo, Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus, nós nos apresentamos ao Senhor, feridos pela Tua palavra. Mas a gente sabe que o Senhor, quando fere, o Senhor é aquele que cura. O Senhor faz a ferida e sara, para que a gente possa conhecer mais de Ti e aprender sobre o Teu poder curador, o poder curador da graça do Senhor. Age em nós, para a glória de Cristo Jesus, no nome dele que oramos. Amém. Amém.